Olá, bom dia. Olha eu aqui de novo. Tô no mesmo lugar, né? Não saí não. Tô fazendo um vídeo, ó, junto com outro, né? É uma segunda parte, vamos falar assim. Estou aqui no quintal da minha casa, né? Como vocês viram lá no vídeo anterior, eu gravei na mangueira. Estou aqui, irmão, para falar dos elementos do culto. Enquanto isso, vocês vão vendo aqui. Eu vou passar aqui. Eu plantei, irmãos. Aqui, ó. Eu fiz uma plantação. Eu ganhei uma... Como é que dá o nome disso aqui? Um abacateiro, né? Uma muda. Uma muda de pé de abacate, tá aqui. Eu plantei ela tem uns dias, mas ela secou, irmãos. Não sei se ela vai vingar, mas tomara que sim. Dizem que, né? A Bíblia fala que para frutificar tem que morrer, né? Então, acho que ela morre antes para depois ela sobreviver, ela vinha frutificar. E ganhei 3 mudas. 2 eu plantei e uma eu dei. Uma eu dei pro irmão, né? Vamos ver, né? Que foi igual aquela lá, né? A mangueira lá. A mangueira, eu também ganhei uma muda e ela vingou, né? Vamos ver se essa muda vai vingar aqui. Então, irmãos, o que eu quero falar com os irmãos acerca dos elementos de culto? Os irmãos sabem que todo culto tem que ter alguns elementos para que realmente ele seja chamado de culto, né? Um culto ao Senhor, um culto agradável ao Senhor. Antes de eu falar, quero mostrar também aqui os irmãos. A nossa goiabeira, ela encheu de fruta, irmãos. Olha aqui. Olha como é que tá isso aqui. Quanta goiabinha vai nascer, ó. Tomara que os passarinhos não comam, mas se comer tá no jogo, ó. Aqui, ó, muitos frutos. Esse tá no chão, ó. Ela deu uma caída aqui. Olha aqui. Muitos frutos a nossa goiabeira tá dando. E eu não plantei não, essa goiabeira eu não plantei. Isso foi alguma semente de passarinho, né, que sai, que eles voam, né? Aqui, ó, tem mais aqui. Ó, tem mais. Temos mais aqui. Tá olhando no chão que meu cachorro volta e meia joga um caco de vidro aqui no chão, eu tenho que estar olhando pro chão. Aqui. Ó. Tá cheia, irmãos. Deus é bom, né, irmãos? Olha quanta goiaba. Essa aqui já nasceu ruim, ó. Já nasceu bichada. Ó, tem muita. Olha. Ó. Aqui, ó. Ó, peguei agora ela. Então, é isso. Aqui, ó. Vou pegar de cima, vocês vão ver. E lá pra cima também tá cheio, ó. Lá na parte de cima, ó. Tá cheio lá. O pé tá carregado, irmãos. Graças a Deus. Deus é muito bom, né? Então, aí eu tô aqui no meu quintal. Fiz o vídeo da toga agora, né? E do clerical, porque a gente faz uso. E quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não usa. Isso não é problema. E eu venho falar agora, irmãos, de elementos do culto. O que são os elementos do culto? Ali é a casa do Thor, ó. É o habitar dele, né? Ele tá ali dentro. É o canil. Tem 2, né? Um tá fechado e um ele faz uso ali. Tá ali ele. Deixa eu ver se eu consigo filmar ele aqui. Olha lá a cara dele lá. Cara de brabo. Então, os elementos de culto. Vamos lá, parar de conversa fiada. Os elementos de culto, irmãos, eu vejo da seguinte forma. São, primeiro elemento do culto, né? Que tem que ter no culto. Oração, né? Oração temos que ter no culto. A parte que cabe da oração, né? Várias orações feitas para vários motivos, com vários propósitos, ter a oração no culto. Segundo elemento de culto, louvor, né? Louvor, que a gente louve a Deus com hinos e salmos, né? Somente hinos e salmos, né? A palavra vai dizer que a gente pode adorar com hinos, salmos e cânticos espirituais, né? Então, a gente faça isso. Nós, lá na nossa igreja, nós temos a salmodia, que não é exclusiva, como alguns fazem. Alguns irmãos fazem, né? Algumas igrejas fazem com só os salmos, mas a gente aqui, é uma salmodia inclusiva. Todo o nosso culto tem um salmo, a gente canta um salmo.
e hinos. Nós temos o cantor cristão, batista, né? Aí a gente usa alguns hinos ali para louvar ao Senhor. Terceiro elemento do culto é o elemento da pregação, né? O elemento da pregação. Temos que ter a pregação, e essa pregação vem da palavra, né? É a pregação expositiva. A gente vai expor a palavra de Deus, vamos expor a palavra de Deus ali verdadeiramente. Esse é o terceiro elemento do culto. Quarto elemento do culto, irmão, eu vejo que nós temos que ter a ceia do Senhor, né? Com seus símbolos, né? O pão e o vinho, o fruto da vide, né? Esteja ali, ou seja, o vinho ou o suco de uva integral, né? Que a gente às vezes usa. Então, nós possamos ter esse elemento também. O quinto elemento de culto, que é ordenado na palavra, é o batismo. Batismo nas águas, né? A gente batizar os irmãos recém-convertidos, né? Batizando e discipulando eles, né? Lógico, né? Isso está no consequência. Esse é o quinto elemento do culto. Um outro elemento do culto que eu creio que tenha que ter num culto verdadeiramente é a confissão de pecados nossos diante do Senhor naquele dia, no domingo, e que a gente possa estar fazendo durante o culto ali, numa oportunidade, a confissão de pecados silenciosa, né? Confessando os nossos pecados ao Senhor e depois fazendo uma oração para que o Senhor possa perdoar esses pecados confessados ali, né? Verdadeiramente, com verdadeiro arrependimento, né? O outro elemento que eu quero também acrescentar, elemento de culto, que eu acho que é tão necessário, irmão, nos dias de hoje, que isso foi abandonado por algumas igrejas. Isso foi abandonado, para se não dizer pela maioria das igrejas. As pessoas acham que quem faz uso disso é seita, né? Enfim, eu já ouvi tantas histórias, mas eu estudei a fundo, irmãos, sobre esse elemento de culto, que seria o sétimo, né? E eu estudei muito sobre isso. Eu li livros e fui para a Bíblia, li outro livro, ia para a Bíblia e lia outro livro. Eu estudei tanto os livros a favores como os contrários, né? Que os contrários está cheio, né? Então tu não precisa nem olhar muito. Eu queria ouvir quem são, por que são a favor do uso desse sétimo elemento que eu vou falar aqui, né? Aí eu li, estudei e fui convencido, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus. Lógico que isso foi com muita oração, né? Não foi do dia para a noite. E eu, com muita oração, com muito estudo, eu fui convencido de que existe um elemento que foi abandonado do culto. É o uso piedoso da cobertura da cabeça das irmãs. No caso, o véu, né? Que ali é um véu mesmo, é um pedaço de véu, um pedaço de pano grande que cobre os cabelos, não a cabeça, mas os cabelos. Alguns têm por falar que você pode usar um boné, um chapéu, alguma coisa assim que cubra a cabeça, mas isso está errado. Isso está errado. Se você olhar lá, né, aqueles que creem, né, nesse elemento de culto, né, aqueles que creem, a cobertura ali fala da cabeça, mas é dos cabelos, porque no final do versículo, não sei se é versículo 14 ou 15, eu não estou me recordando aqui agora, vai falar do cabelo, né? É a cobertura para o cabelo. Então é um cabelo comprido sendo coberto por um véu comprido que cubra a cabeça e o cabelo também, né? Não só, né, a cabeça, né? Então esse elemento eu vejo que muitas igrejas erram. Eu posso ser taxado aqui de maluco, de sermos aqui uma seita, mas eu creio que não, irmãos. Estudem a palavra primeiro, para depois vir
falar qualquer besteira aqui sobre esse vídeo, tá bom, irmão? Vá lá, estude. Eu não estou aqui para impor nada a ninguém, eu estou aqui para esclarecer o porquê que nós aqui da Congregação Batista Reformada aqui em Itaguaí, nós usamos o véu. As irmãs aqui usam o véu. Porque esse véu ele é dado como poderio sobre a cabeça das irmãs. É um símbolo, né? Assim como o pão, assim como o vinho é um símbolo, como a água é um símbolo, né? A água do batismo é um símbolo, assim também o véu é um símbolo que deve ser usado pelas irmãs. E não só isso, o homem não pode usar nada na cabeça. A gente fica sempre atento ao que as irmãs fazem, mas não, o homem também. Ele começa falando com o homem que ora e profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça, né? Que no caso é Cristo. Então, e assim aí depois ele vai falar da mulher e do homem junto. Ele está falando dos dois, de como eles devem estar no culto. E ali é ambiente de culto, tá, irmãos? Ali não é qualquer ambiente, não. Ali está falando em ambiente de culto, está falando para uma igreja, né? E para todas as igrejas. No versículo 16 ele diz que é todas as igrejas. Então, nós temos que atentar a isso. Então, o motivo desse vídeo é para esclarecer aos irmãos que olham para a gente, às vezes, com o nariz torcido. Eu já ouvi falar, um irmão veio me falar que o outro falou que não ia na nossa igreja. Deus me livre ir numa igreja que use o véu. Que ignorância, irmão. Que ignorância. Que Deus tenha misericórdia desse homem que falou isso, entende? Então, existe a seita, sim, a CCB, né? CCB, a congregação cristã aí, elas usam, mas eles usam de um modo errado. As mulheres lá usam do modo errado, com a compreensão errada, né? O modo errado que eu falo é a compreensão que eles têm, porque eles usam o véu. Então, é uma maneira errada que eles usam o véu, né? As mulheres lá usam véu, e por eles serem seita, né? E acabou isso tomando uma outra proporção, né? De preconceitos, né? Por causa do uso. Eles usam inadequadamente. É isso que eu quero dizer. Se você olhar para a Bíblia, e você vai ver que é mandamento. Isso não é opção. Não é cultural. E como eu ouvi falar aí por último, eu ouvi falar que é porque o orar e o profetizar ali acabou. Cessou. Eu creio que fala que orar em línguas, né? As línguas acabaram. O profetizar acabou da forma que era naquele tempo, né? Isso cessou. Mas quando fala ali orar e profetizar, não está falando de orar em línguas. A palavra, se você vai lá no grego, no original grego, você vai ver que é orar. É como Paulo fala lá, que ele quer que ore para todos os homens, aí você ora em línguas. Como é que é isso? Tiago vai falar que você deve orar pelos enfermos, aí você ora em línguas. Isso está errado. O orar ali, ele está vinculado simplesmente à oração. E o profetizar que existia naquela época. Então, o profetizar nós não temos mais hoje. Mas o orar, sim, nós devemos orar, né? Tanto o homem quanto a mulher. E quando a gente está em ambiente de culto, onde há oração, onde há pregação, onde há toda aqueles sacramentos, aquela espiritualidade, a mulher deve usar o véu, sim, senhor. Deve usar essa cobertura que cubra o cabelo delas e a cabeça juntamente, né? Então, isso fique bem claro, tá? Por favor, não me queiram mal, mas estudem, irmãos. Vão estudar, vejam o que realmente a Bíblia diz. Leiam um livro, tem vários livros sobre isso, né? Se quiser, eu indico alguns, né, que vai falar sobre o uso do véu, o porquê, né? Então são essas coisas que me entristecem muito, que as pessoas olham para a gente achando que a gente é seita. Eu não sou seita não, irmãos. Tenho pavor a seita, pavor, entendeu? Então, eu não sou seita, eu só sou um fiel cumpridor da palavra de Deus, né? Porque eu sei que lá no final, quem vai ser cobrado, além dos irmãos, eu que ensino a eles. Se eu omitir este uso do véu, né, que elas devem usar, eu vou ser responsabilizado lá na frente. Deus vai me cobrar isso, entende? Agora,
As igrejas que não usam, eu não sei. Realmente eu não sei o porquê. E eu também não sei como vai ser o tratamento de Deus com essas igrejas. Realmente não sei. Isso foge à minha compreensão. Eu só sei que está escrito, eu só sei que faz parte do culto e que as irmãs devem usar o véu, né? Eu não sou só eu não, irmãos. Você olha o comentário, aí eu vou falar agora, não só da Bíblia, né? Se não bastasse só a Bíblia, né? Temos testemunhos de homens que são tidos pelos outros homens como homens eruditos, né, homens santos, né? Primeiramente, Calvino. Se vocês lerem lá o comentário dele sobre essa passagem, ele vai falar que as mulheres devem usar o véu. Ele vai falar que as mulheres devem usar o véu. Os nossos pais puritanos, a mesma coisa. Tem vários relatos deles falando do uso do véu, né? Eu não vou aqui estar falando cada detalhe, mas é só vocês pesquisarem. O que eu estou falando aqui é porque eu pesquisei, irmão, tá? Eu estudei. Então, pesquise lá que você vai ver esses testemunhos desses irmãos, né, do passado falando que deveria usar o véu. O Charles Spurgeon, olha, Charles Spurgeon também falou que deveria usar o véu. E por último, agora mais recente, nós temos aí o falecido R.C. Sproul, né? Ele também, o filho dele endossa isso também, o uso do véu, que o uso do véu é necessário, é mandamento, não é opção, né? Ele diz que é um mandamento que as irmãs devam usar o véu, sim. Então você vê que eu não estou sozinho. Temos também o Dr. Lloyd Jones, também. Você vê ele, aquela foto dele, ele tá até com a toga, né? Ele fazia o uso da toga. O Dr. Lloyd Jones, que eu tenho como um dos maiores eruditos, né? Um dos maiores teólogos em nosso meio que já passou, ele fala sobre o uso do véu, que é necessário. Porque ele dá 4 motivos ali, né? E temos também aqui em nossa era o saudoso Carlos Oswaldo, irmão Dr. Carlos Oswaldo. Ele foi professor do Marcos Granconato, do pastor Marcos Granconato. Carlos Oswaldo, alguma coisa, eu esqueci o outro sobrenome dele. É um erudito super conceituado aqui no nosso Brasil, né? Super conceituado, entende de hebraico, era um hebraísta, grego também, ele era letrado em grego. Então, se você olhar nos comentários dele também sobre essa passagem, ele vai falar que é necessário, ele dá cinco motivos ali que é necessário o uso do véu. Então, você não pode correr disso. Se você não quer usar, se as irmãs não querem usar, aí é outra história. Não gosto, não uso, isso é cafona, aí é outra história. Mas não pode falar que isso não está na Bíblia e que isso não é mandamento. Vocês não podem falar. Sejam honestos com vocês mesmos. Vocês não podem falar que isso não é mandamento. Vocês podem até desobedecer. E aqui eu estou um pouco mais rígido. Vocês podem até desobedecer. Sejam desobedientes, sinceros. Mas não vai falar que a Bíblia não diz isso, que não é mandamento. Tá bom? Não seja desonesto. Não seja desonesto. Assuma a culpa. Eu realmente sei que mas eu não uso. Aí tudo bem. Aí você é sincero. Mas não vai falar que não é para usar, não. Que o uso que caiu em desuso, que é mentira. É mentira. Então, até o século XVIII aí, nós vemos a maioria das igrejas, as igrejas sérias, as irmãs todas usando. Temos relatos disso. Quando entra o século XIX, final do século XVIII para o século XIX, acaba isso. Começa a entrar o feminismo, o liberalismo, o questionamento de todas as coisas, e todas essas coisas vão caindo em desuso por desobediência. Por desobediência. A toga, como eu falei, e a camisa clerical não é ordem. É algo que você usa ou não. Mas o uso do véu é ordem. É um elemento de culto. As irmãs devem usar. As irmãs que não usam o véu, elas estão em desobediência. Desculpe falar. As irmãs, repito de novo, que não usam o véu como cobertura e tendo o entendimento disso, elas estão em desobediência. Eu dei um
um curso aqui, falando com as irmãs novas que estavam aqui conosco aqui na nossa congregação. Dei um curso para elas, rápido assim, bem rápido, mas profundo, ensinando a elas. Elas foram embora. Elas saíram. Elas não ficaram. Mas foram embora ciente que tem que usar. Elas só não queriam usar. Entendeu? E agora eu não vejo o porquê de não usar. Eu queria saber o porquê de você ficar ali 1 hora e meia com a cobertura na cabeça, agradando a Deus por causa dos anjos. É uma coisa espiritual, irmãos. Entende? Então, isso agrada a Deus. Você obedecer a Deus é agradável ao Senhor. Agora, você desobedecer, aí eu não sei. Com certeza é desagradável. Você saber, eu sei, né? É desagradável ao Senhor. Então, abana o carvão de vocês, mas a verdade é, vocês estão desobedecendo a Deus. Vocês estão, aqueles que não fazem. Tá bom? Que eu falei o que a gente vê, o que está escrito, mas, por favor, não coloque comentários aqui nesse vídeo que venham a agredir a palavra de Deus, tá bom? Não faça comentários ofensivos aqui. Vocês não querem usar, não usa, aí é com vocês, entende? Mas creiam, estudem. Antes de falar qualquer coisa, estudem. Vá lá, comprem livros, se instrua. Aí depois sim, se vocês acharem que não, aí a gente pode até debater. Eu estou aberto aqui a debate, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do nosso Senhor Jesus, a cada um de vocês que vão ouvir esse vídeo. A paz. Até a próxima.